terror são há muito tempo uma fascinação meio que geral. As possibilidades de brincar com o sobrenatural enquanto brincam com o psicológico meio que fascinam todo mundo. E se a gente for olhar filmes de terror por um viés mais LGBT, tem ainda mais coisa pra falar sobre. Filme de terror é basicamente o estilo de filme que é feito pra você não querer assistir. E logo um gênero que é feito pra mexer tanto com a cabeça do ser humano, não é difícil de imaginar que é um tipo de filme que não é feito pra crianças assistirem. Em teoria, mas é meio óbvio que um gênero tão fascinante na mão de bons cineastas poderia se desenvolver e se transformar e se encaixar de formas muito fascinantes. E filmes como Coraline, A Casa Monstro e A Noiva Cadáver meio que provam um ponto de como filmes infantis podem sim talvez serem filmes de terror. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filmes de terror para crianças, porque eu sei que você já foi traumatizado com esse conceito. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like pra gente continuar fazendo muito vídeo por aqui e começar a monetizar este belo canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Acho que toda criança da minha geração tem aquela lembrança da primeira vez que viu Coraline, porque é uma lembrança extremamente traumática. A primeira vez que você viu em tela a adaptação do livro de Neil Gaiman, que conta a história dessa garota que foi morar no Palácio Rosa com os pais dela e lá descobriu uma porta para um outro mundo que parecia melhor que o atual. Mas esse outro mundo esconde mistérios e terrores muito maiores do que ela imagina. E eu nem sei se a palavra terrores existe. Coraline usa de todo o suspense e estranheza de um filme de horror, sem deixar de fazer desse universo um universo assustador e bastante fascinante, criando aquela sensação de encanto e pavor que buga nossa mente e faz a gente, enquanto criança, ver o filme até o final. E mesmo que depois a gente vá ser assombrado pela Bela Dama pra sempre, a gente vai rever o filme com certa constância, sempre sendo assombrado de novo e de novo e de novo. Tirando que é um filme com uma metáfora sobre crianças mimadas e pais negligentes que priorizam muitas vezes a atenção ao trabalho sobre o filho, que é muito interessante. Tem uma mensagem maravilhosa dentro desse filme e tem outras mensagens que, se você procurar, você acha que não falta vídeo no YouTube com teoria sobre esse filme. E isso que eu tô falando é basicamente mais uma prova do potencial de metáfora que um filme de terror pode ter, enquanto ainda prioriza a lição que um bom filme para o público infantil sempre vai se esforçar pra ter. Desde que eu sou criança, a experiência de ver Coraline é sempre meio que a mesma, ao mesmo tempo que tem sempre uma novidade. Sempre acontece o encanto pelo cabelo azul da Coraline, o ódio pelo Ivy que fala e o amor pelo outro Ivy, o que não fala, porque ele é meio fofo se você parar pra pensar. A leve gastura quando a Bela Dama mostra os botões pra Coraline e o medo do senhor Bobinsky. Também tem toda a dó com relação ao pai da Coraline, o outro pai. E também tem aquela confusão quando você vê os peitões das senhoras na apresentação que elas fazem pra Coraline. Porque quando você é criança, algo dentro de você diz que não era pra você estar vendo aquilo. Tirando que todo gato preto que você vê pela rua, você acha que é do outro mundo. Coraline é o que faz muitas crianças quererem gatos pretos, pra falar bem a verdade. E toda a sequência do início do filme, com a construção da boneca, é um uso genial de um certo silêncio, que deixa a experiência ainda mais interessante. Coraline é o primeiro contato de muitas crianças com o famoso medo fantástico. O quão encantador o medo pode ser e como a fantasia se faz mais interessante quando de encontra esse medo. Um filme que se afasta um pouco do terror fantástico, mas que ainda mexe com tradições de criança e traz muito consigo uma lição de filme infantil, é A Casa Monstro, que com temas próximos à realidade sempre me traumatizou um pouco mais do que Coraline. A Casa Monstro tem como premissa essa rua que tem a famosa Casa do Velho Estranho, uma história clássica que toda criança tem. Todo mundo sabe daquela senhora esquisita que não deixava nenhuma criança brincar na calçada dela, ou que se a bola caísse no quintal dela, bye bye, tchau, ela ia estourar. E essa casa esquisita é popularmente conhecida por dar medo em todo mundo, até que por uma série de eventos, 3 jovens decidem investigar os mistérios dessa casa, já que ela começou a sugar coisas pela grama e puxar pessoas pra dentro dela e sumir com elas pra sempre, mesmo que em vários momentos do filme ninguém se importa com as pessoas que foram sugadas pra dentro da casa. Com uma cena de abertura extraordinária que já demonstra o potencial de terror desse filme, A Casa Monstro usa muito da estrutura clássica mesmo do terror de filme de monstro com investigação, ao mesmo tempo que usa uma história que tá na vida de todas as crianças, o idoso esquisito que mora numa casa assustadora. Quando os nossos 3 protagonistas entram na casa e começam a explorar, é aí que a gente passa a entender que a casa tem uma estranha mistura de casa normal com signos
de corpo humano. As coisas vão ficando ainda mais estranhas ao decorrer da narrativa. E não tem nada a ver com o 3D feio do filme. O 3D é feio, galera, não tem como negar. Até que a gente entende que naquela casa habita o espírito rancoroso da esposa do dono da casa, o Epaminondas. Ela era uma mulher gorda que passou a vida sendo tratada como um certo animal, como uma atração, por ser gorda. E quando foi morar com Epaminondas, o preconceito achou um jeito de achá-la e em um acidente ela acabou caindo no núcleo da casa e desvivendo. O espírito se conectou com a casa e agora o Epaminondas tenta ser mais assustador e solitário possível para garantir que ela não vai machucar mais ninguém, o que não tem dado certo agora que ele tá meio ausente. A mensagem de respeitar as pessoas e tratá-las com gentileza e toda a narrativa de até onde o preconceito pode levar é super bem construída com o mistério do final do filme. Os momentos que você não sabe o que aquela casa pode fazer e quando você vai descobrindo junto com eles também é maravilhoso. Tirando que quase todos os personagens são detestáveis, então às vezes você se sente torcendo pra um anti-herói. Esse filme beira o injustiçado e consegue ter mais cara de filme de terror que muitos filmes de terror. E o último grande exemplo de filme de terror para crianças que eu queria dar é A Noiva Cadáver. Algo importante sobre o terror para crianças é que ele não vai ser tão gráfico e sempre vai tentar ter um bom humor ou um elemento de encanto para ele não ser só um grande terror e apenas isso. E eu acho que um filme que consegue fazer muito dessas coisas enquanto tem um subtexto que fica cada vez mais pesado com o tempo é A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver é uma família aristocrática falida, vai casar sua filha Vitória, que não tem expressão nenhuma nos olhos, porque o filme não é perfeito, com um filho de novos ricos, o Vitor. Sim, o nome mais criativo do mundo para um casal, Vitória e Vitor. Depois de alguns problemas no ensaio do casamento, porque o pastor é muito chato, além de ser muito queixudo, o Vitor vai pra floresta e acaba colocando um anel numa noiva cadáver, porque ele bota em alguns galhos e a mão dela caia aparecer um galho, que o leva ao mundo dos mortos, já que agora eles são marido e mulher. Porém, o Vitor, obviamente, não quer estar casado com a noiva cadáver, principalmente após ele ter dado a sorte de ter realmente gostado da sua noiva arranjada, e ela dele, em uma cena que precisa muito da sua suspensão da descrença, mas que você acaba dando. Algo interessante sobre a Noiva Cadáver é a história da noiva, que fugiu com o suposto Lorde que a fez esperar com a Jorge e a família em uma floresta, mas acabou a desvivendo, roubando suas joias e nunca cumprindo com a promessa de casar com ela. O filme já tem um universo bem macabro que traz de volta aquela coisa de medo fantástico e agora um certo romantismo e uma camada de humor, uma grande característica do Tim Burton, o diretor do filme, que entende mais do que ninguém do terror infantil. Ele é um filme bastante curto, mas ele cumpre o papel de ser uma espécie de horror romântico de forma extraordinária, sem perder o encanto de um bom terror para crianças. Eu ainda vou fazer um vídeo inteiro só sobre A Noiva Cadáver. Os gêneros cinematográficos não são livros de regras, eles são uma base para que o bom cineasta consiga explorar suas ideias, e bons cineastas souberam muito bem como usar a animação infantil em encontro com o terror, criando uma espécie de terror que, ao mesmo tempo que tem a sensação de um filme de horror clássico, também tem as camadas fantásticas que trazem uma identidade única e permitem que muitas crianças tenham um contato com o mundo do horror e todas as coisas fascinantes que ele pode oferecer de um jeito seguro. Não livre de traumas, porque o traumas faz parte do horror, mas seguro.